Oi, gente! Estamos aqui de novo com vocês, com as duas princesocas. Isso aí, pra parte 2. Parte 2. Fala oi, Laurinha. Oi! Oi! E daí, vamos lá saber das meninas como foi pra elas essa experiência da primeira vez numa escola canadense. E Quem daí, quer começa começar? com quem? A Laura. Então, Vai, Laura. e aí, Laura, fala um pouquinho pra gente Primeira aí. vez que chegou, assim. Isso, essa primeira experiência assim na escola. A minha primeira experiência foi que, assim, quando eu entrei na minha escola pela primeira vez, eu tava bem confusa no primeiro dia de aula, eu nem sabia onde era a minha classe, eu quase entrei no corredor errado. Só que daí eu pedi ajuda pra uma menina que era da mesma classe que eu e até hoje a gente é amiga. E nesse primeiro dia de aula eu fiquei muito confusa, porque tinha 3 recreios e a neve lá fora, um frio, e as meninas de moletom lá fora, menos 10 lá fora, e as meninas de como? De moletom. Só menos 10. Só menos 10. Foi uma diferença muito grande, porque eu não esperava que a escola canadense fosse mas tão diferente. Mas do que é essa diferença? Eu acho que essa diferença se trata mais como as pessoas tratam umas às outras na escola, o que foi pra mim a maior diferença. Como as meninas de diferentes séries do 8º e 1º ano interagiam de maneiras como se fossem irmãos mais velhos com irmãos mais novos, ou como se fosse todo mundo cuidado da escola entre eles. Como é uma escola mais pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, eu fiquei extremamente encantada como as pessoas da escola mostraram pra mim a escola, e o que mais realmente me surpreendeu foi como o ensino é diferente. Como as salas de aula são formadas diferente. Tudo isso é muito diferente. Não senta uma carteirinha atrás da outra, Não, né? não senta uma carteirinha atrás da outra. Gente, disso que a Laura falou, ela realmente ficou impressionada. Ela comenta, inclusive a Luísa comenta. O quê? Aqui no Canadá, eles treinam você pra ser independente muito cedo. Criança de 2 anos se vestindo sozinha, é incrível. Muito diferente da gente no Brasil. Então as crianças, a Luísa tinha alguém que fazia companhia pra ela, né, Luísa? Assim, da grade, a gente fala grade, né, que é grade 6, grade 7, a grade 6, 7. Então, por exemplo, a Laura agora vai pra grade 7, que é a grade 7. Ela é capaz de falar assim, então ela vai cuidar de uma criança do 4º, 5º ano. Isso. Porque eles incentivam você a cuidar dos menores. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. E você, Luiz, qual foi a sua primeira impressão, assim, da escola? Foi muito difícil no começo porque eu não estava entendendo muita coisa porque eu tinha acabado de chegar. Mas a minha professora e minha classe era tudo muito bonzinho comigo. E minha primeira amiga foi a Charlotte. Ela viu eu já quis ser minha amiga. Ela é assim, ela é muito agradável com as outras pessoas. Que legal! E como... Ai, Ah, desculpa. pode falar, E amor. como que a Charlotte conversava com você? Ela conversava normal, ela brincava muito comigo, ela me explicava E como que muitas você coisas. entendia? Isso, como você entendia ela? Olha, no recreio, no começo, eu não estava entendendo muito. Mas quando era dentro da classe, a gente usava um tradutor, que a pessoa escrevia e eu podia ver. Sua professora? A minha professora chamava Miss Zé. E ela é muito boazinha com todo mundo. E ela tem muita paciência com tudo. Ah, viu? A Luísa realmente gosta muito da professora, tá até meio chateada que agora vai para, né, pro 3º ano, daí muda o professor. Mas pelo que eu entendi lá, todo mundo é muito agradável. E realmente essa menininha marcou a Luísa, Isso. porque ela ajudava, né, no que precisava. E a Luísa, sim, foi difícil, mas a gente orava pro Papai do Céu, né, filho? Na primeira semana? Você estranhou o frio? Sim, eu não conseguia brincar, mas eu vou acostumar porque eu vou morar por muito tempo aqui. Eita. Então você vai acostumar. Você tá triste? Não. Ah. Esse é o jeitinho da Luísa, viu, gente? Esse é o jeitinho dela. Agora eu quero voltar um pouquinho pra Laura aqui, falando de professor. E aí, Laura, os seus professores, o que você tem a dizer? Quais foram as suas impressões aí? Os professores dessa escola foram talvez os que mais me marcaram de toda a minha vida, porque meus professores eram vários, não eram tipo só uma, mas tinha uma que dava a maioria das matérias. A minha professora oficial seria a Miss Charlene. Eu acho que o que mais me marcou sobre ela foi que eu fui a última aluna estrangeira dela, já que eu fui da última turma dela. Depois desse ano, ela teria se aposentado e se mudado para outro lugar do Canadá. E pra mim isso me marcou bastante, sabendo que eu fui a última aluna de outro país de alguém. Legal. E você falou questão de último estrangeiro.
E a sala de aula? Tem bastante crianças de outros países? Como que funciona isso? Tem 2 pessoas de outros países na minha classe, um das Filipinas e um dos Estados Unidos. A escola aqui ela é pequena, gente, então tem lugares no Canadá que é bastante gente de fora. Como aqui é muito pequeno, na verdade, nem brasileiro tem muitos. Brasileiros que eu conheço, eu acho que tem mais o Tchê e mais 3 famílias, e agora Sim. uma até foi embora, que veio trabalhar na mesma empresa do Isso. Tchê, e eu conheci mais uma que mora perto do meu trabalho. A gente se achou no Instagram e anda conversando pra se conhecer. Então. O que eu lembro da escola é que eles até comentaram com a gente que eles receberam bastante ucranianos, Isso, né, por na causa da época, guerra, então isso. estudam, acho que na sala delas, não sei se estudando da Luísa, mas a Laura falou que não, né, mas tem bastante crianças que vêm da Ucrânia. Mas tá bom. fora da minha classe eu conheci 2 pessoas de outros países. Uma eu conversava com ela, outra eu soube por causa que me disseram. Uma menina, que eu não consigo dizer o nome porque era bem complicado, mas ela era ucraniana. E tinha a outra que era minha amiga, a gente conversava bastante, e ela era da Suíça. Ah, então, tem gente, né, de tudo quanto é lugar. É aqui. legal essa cultura, né, Eu essa acho, troca eu acho muito legal. de culturas, assim, as crianças também terem esse contato com outras crianças de diferentes nações. Isso pra gente é incrível. Agora vamos falar um assunto legal. Vamos lá. Aqui no Canadá, aqui tem aqueles ônibus clássicos de filme, né, que a gente vê, às vezes até em filme de terror. Então, como que é essa trip aí de ônibus todo dia pra escola? Olha, Pode começar por você, Laura. O que você acha A dessa coisa mais experiência? louca é que assim, eu conheci mais gente de fora no ônibus do que na escola. Porque no ônibus você acaba, ele é separado por idades, ou seja, os menores ficam na frente e os maiores atrás. Por mais que eu tenha sentado junto com a Luísa, mas olha, pensa em umas crianças que acordam 9 da manhã com uma energia. Não, 9 da Mas, manhã estão indo pra escola, sim. né? Mas a energia da Laura, né? Mas assim, A alma as tá pessoas- fazendo download as pessoas- ainda. É engraçado porque na parte de trás do ônibus tá todo mundo quieto, às vezes escutando música no celular, dormindo, enquanto a parte da frente as crianças estão energéticas, gritando, uma pulando em cima da caos. cabeça. Um caos, uma pulando em Gente, cima não da tem cabeça cinto da de outra. segurança. Não tem. É Ai, uma meu subindo no Deus. ônibus, aí o motorista dá um berro, sai daí! Motorista é um tiozão, mó gente boa. É um tiozão que coloca fone de ouvido e vai. E você, o que você achou? Essa minha vizinha minha, ela também vai no mesmo ônibus do que eu. Então a gente levanta e a gente também às vezes conversa ali no ônibus. Ah, que legal, Que né? legal. Vocês viram que cada um tem um jeito, né? Isso. Nasce do mesmo bucho, mas cada um tem um E jeitinho, o que é né? engraçado, gente, é que aqui, até uma coisa interessante que a Laura comentou, que o ônibus não se usa cinto. Por mais que possa parecer algo perigoso, e de fato é, né? Se A gente não escorrega pode, alguma coisa, é. negar que é algo perigoso, poderia ter cinto. Mas aqui, uma das infrações mais graves de trânsito aqui no Canadá é você passar um ônibus escolar. O ônibus escolar aqui, gente, você não ultrapassa de maneira nenhuma. É sagrado. E outra coisa, quando o ônibus para, ele levanta uma placa lateral escrito stop. Mesmo que você esteja de frente para o ônibus, você tem que parar. Gente, e sobre as matérias? Por exemplo, eu ia falar assim, português, mas não tem português, né, gente? Mas assim, vocês têm francês todos os dias, né? Um pouquinho. É, Você gosta de francês? às vezes, porque francês é muito complicado. Mas vai aprender, não se preocupa. E outras matérias, né, Laura? História, Sim, e uma matemática, Lauriana. Só que o que eu achei bem diferente é que matemática aqui é extremamente mais fácil. Por exemplo, nem tudo é mais Interessante fácil. Eu isso. achei história um pouco mais específico. Porém, aqui, ao invés de a gente aprender com, por exemplo, a história em si do Canadá, por mais que a gente aprenda, a gente não aprende, por exemplo, a história do Egito, a história disso. A gente aprende mais em história coisas, leis do país. A gente aprende, por exemplo, leis de infração, como as leis canadenses funcionam, leis de trânsito, coisas que a gente aprende em história. Isso é bem interessante. E No uma- Brasil, muita gente ocuparia, né? Como por exemplo, o que vereador faz, o que governador faz, tudo isso a gente aprende em história. O que é débito e crédito, esse tipo de coisa. Excelente. História é mais empreendedorismo do que história. Pra mim é uma coisa que eu percebi bastante. E outra coisa que eu recebi de pergunta com meus amigos brasileiros, que eu falei, aqui a gente tem inglês. Mas por que você tem inglês se você já fala inglês, se a escola é canadense? É porque aqui o inglês funciona exatamente como o português no Brasil.
E as classes de inglês, elas são misturadas, ao menos na minha escola. Elas são misturadas com aulas de informática. A gente faz num aplicativo chamado Lexia, no qual a gente aprende a mexer, a gente faz formulários em vários aplicativos. Cada como aluno Word. recebe um tablet Sim, todo mundo recebe um tablet. da Apple. Com Um iPad, quando a então, gente- né? Vamos corrigir aí. Então é um iPad. Aí ele sexto cobra ano. fogo, é tablet da Apple. No sexto ano, você vai chegar para fazer uma prova que não é uma prova tipo de pontos da escola. É uma prova para escolas em si, para o governo ver como essa escola tá indo. Então, os alunos, eles respondem e depois dessa prova, no sexto ano, você pode escolher seu próprio tablet. Você pode pegar um tablet só para você. No caso, o iPad. Um iPad. Com esses tablets, a gente usava Word, coisas para fazer formulário, e aí a gente misturava a inglês com informática. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tinha que aprender a fazer um texto certo e com bons parágrafos, Com a gramática correta, a né? gente tinha que aprender como fazer isso naquele aplicativo. Então, a gente misturava ambos e Muito ficava legal. muito mais Então, fácil. isso daí que você está falando é como se fosse um ensino interdisciplinar. Então, eles pegam várias matérias, colocam um trabalho, puxando um link com várias matérias. Exato. Isso é Entendi. muito legal, né, gente? Aqui eles já têm feito isso. Eu sei que escolas no Brasil têm começado com esse ensino interdisciplinar, mas é bem interessante. E você? A sua matéria? Escreve? Tem caderno? Como é que é? A gente fica em dupla ou até trio nas mesas. Aí, às vezes, a gente um ajuda o outro. E a amiguinha que mais ajuda eu, uma vez, que foi a amiguinha que é minha vizinha aqui. Ela ajuda muito eu, às vezes na matemática, quando eu não sei, estou em dúvida, não sei o que fazer. Ela ajuda bastante nisso. Ah, que legal. E o legal, uma coisa legal que a Luísa falou da matemática aí, até uma vez quando eu ajudei a Laura numa lição dela, é que no Brasil a gente tem aquela matemática meio industrial, que eu acho que já preparando a criança, né, para aquele sofrido vestibular, né, que é tão concorrido. Aqui o que eu percebi, a Laura pode até falar melhor, é que a matemática aqui ela vem aplicada em um contexto. Ela não coloca assim, ó, arme e efetue. É um contexto onde você tem que aplicar conceitos, e até eram conceitos que eu até achei, que a Laura falou que até a matemática ela achou mais fácil, mas conceitos de média, mediano, tudo, que assim, né, para a idade eu achei até um pouquinho avançado, mas eu achei legal que não foi só assim, né, faça, tinha um contexto envolvido, Eles né, tentam Laura? colocar tudo aqui no contexto. Por que a criança tem que aprender? Entendeu? É muito interessante, né, gente? Realmente é cultural. Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente fica meio assim, mas é interessante. Todo o contexto ele é mais voltado para a vida real. E aqui os trabalhos escolares, eles fazem uma coisa chamada speech, que seria como se fosse apresentações de trabalho. Só que aqui o que eu percebi é que você tem que fazer muito mais das suas coisas sozinho, porém de maneiras em que você, como minha professora sempre diz, work smart, not hard. Work Seria smart, not hard. trabalhe com inteligência e não sofra à toa. Legal. Então, a minha professora, em vez dela dar um trabalho que pra gente, nossa, parece ser um trabalho enorme, que a classe inteira falava. Só que a professora nos mostrava maneiras de encurtar o que parecia tão grande. Então, por exemplo, eu fiz um speech sobre a cultura brasileira lá. E a minha professora, ela conseguiu me ajudar a encurtar isso de maneiras que eu nunca achei que eu conseguiria. Então, é uma coisa que eu realmente gosto. O que eu acho legal, assim, o que eu tenho percebido, que a gente conversa bastante com elas, eu acho que isso é importante, você sempre estar conversando com seu filho, né? A gente conversa bastante com elas sobre a escola. O que eu percebo aqui é que no Brasil, e isso que ela estudava em escola particular no Brasil, né, no nosso contexto, mas a escola está mais preocupada em colocar o aluno para ir bem no vestibular. Tem que passar no Enem. É aquela coisa que você vê nos outdoors no Brasil, olha, estudou na escola tal, foi aprovado na USP, foi aprovado, entendeu? Aqui eu acho que é mais voltado para formar um cidadão, tanto que aprende leis de trânsito, né, o que um governante faz. Então eu acho que isso, né, Laura? E isso que você explicou da professora, encurtar a forma de você fazer um trabalho, é mais uma forma de gerar um cidadão, né, um profissional no futuro que vai ter decisões práticas para a vida. Eu acho isso super legal. É isso mesmo. E aí, só uma coisinha que a Laura aqui comentou da cultura do Brasil. Laura e Luísa, né? Eles perguntam alguma coisa para vocês do Brasil? Eles têm alguma curiosidade de saber, porque vocês chegam lá, né, como estrangeiro, eles perguntam como que foi isso, essa interação de interesse deles pela nossa cultura. Tipo,
Os meus amigos, todo mundo fica perguntando como são as palavras em português. Tipo, como é que fala gato em português? Como fala tatatá em português? Eles ficam perguntando essas coisas. Ih, vão aprender português, então? E você, Laurete? Uma das coisas que, depois que eu fiz esse speech, eu ganhei muitas perguntas sobre a minha cultura. Como as coisas funcionam no meu país. De dia a dia, por exemplo, como funcionavam as cidades ou como era a nossa culinária. A comida. A comida. Porque elas têm 3 intervalos, né? 3 breaks que a Laura falou. De Sim, manhã um e café, os almoço. A Laura falava, mamãe, a menina falou, gente, ela come semente, que é o arroz. Fala aí, Laura, fala aí como é que foi a primeira vez que você levou arroz. Todo mundo ficava incrédulo que eu estava levando arroz. Nossa, ela come semente. Meu Deus, ela come arroz. Já acharam que era muita comida. Acharam que era muita comida. Mas eu sei o porquê. Porque aqui eles almoçam pipoca, eles comem 3 balas doce de almoço. E isso, assim, quando a minha... E a Laura mede pratão. E aí eu deixei as minhas amigas um dia comerem um pouco da minha comida. E, bem, a partir daquele dia, na minha classe inteira, a culinária brasileira ficou conhecida como a melhor do mundo. Então estamos bem representados. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Pode. No Brasil, a gente aprende de vez a matéria. Mas aqui, no verde, a gente tá aprendendo de pouquinho a pouquinho. Pra já não aprender de vez, tão rápido em si. Pra gente ir aprendendo mais um pouquinho fácil. Bem devagarinho, mas a gente vai aprender. Assim. A Luísa falou pra mim rapidinho, a professora falou pra mim, né? A professora dela, ficou encantada de como a Luísa lê muito bem. Patrícia, ela lê português perfeito, escreve português perfeito, escreve muito bem. Aí ela, nossa, porque daí ela tem facilidade em aprender o inglês. Inclusive, até nos últimos dias de aula, a professora falou pra mim, e a Luísa também falou, que praticamente não estava usando mais o Google Tradutor com a Luísa. Que ela já conseguia se virar em várias palavras em inglês. É que a Luísa tem esse jeitinho dela que é mais, né? Assim, mas a professora falou, Patrícia, mas ela interage, ela brinca, ela fala. Então vai aprender, né, filha? Mais devagarzinho. Aqui as crianças, a Luísa fala, mamãe, eles não lêem inglês. As crianças da mesma idade. Ela lê português perfeito, as crianças não lêem inglês, estão aprendendo a ler agora. Então o processo é mais devagarzinho, né, Lulu? Sim. E uma coisa que eu percebi, pra mim, a maior de todas as diferenças, foi que as pessoas da escola, os professores, diretores, todos que estudam lá, eles olham os alunos que eles têm. Por exemplo, se uma aluna que vocês têm é muito boa em ciências, eles sempre vão encorajar a aluna a entrar em projetos de ciências da escola. Uma professora minha disse que alunos já ganharam $3.000 com invenções que eles fizeram nas feiras de ciências. E que já teve alunas que foram reconhecidas em faculdades por causa das artes que elas faziam nas feiras de artes. E tudo isso porque a escola, ela olhava, essa aluna aqui consegue fazer isso, ela é boa nisso, então a gente coloca ela nesse projeto. É a cultura daqui, né? Não é a cultura da faculdade. Exemplo, a Laura daqui a pouco vai ser avaliada para entrar numa faculdade aqui. Por exemplo, esportes. A maioria dos alunos aqui que faz esportes, por exemplo, eu tenho um amigo meu que joga hóquei. A escola divulga ele, a escola ela ajuda ele. Daqui a pouco ele ganha uma bolsa numa universidade grande. Isso é cultural no Canadá e nos Estados Unidos, né? Isso. É bem... Até porque a faculdade não tem o vestibular. Exatamente, não tem As vestibular. suas notas e a carta de aceitação. Isso. Então, se você tem uma nota péssima e nunca colaborou em nada, gente, aqui eles incentivam um trabalho voluntário. Entendeu? Então, daqui a pouco a Laura, a Luísa começa a fazer trabalho voluntário porque eles incentivam demais isso aqui. Gente, é muita coisa, o vídeo vai virar um... É muita coisa, mas as crianças tiveram essa participação hoje com a gente aqui. Eu acho que foi muito legal, né? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como que é esse processo da escola, pode perguntar pra gente, deixa aí na caixinha de perguntas. Pras crianças. Se tiver alguma pergunta pras crianças, passa aí que a gente... E, gente, é uma coisa, a Luísa tem esse jeito dela, a Laura fala mais e a Luísa tem esse jeitinho dela. As primeiras semanas foram difíceis, mas no último dia tem gente que saiu chorando. Porque sentiu saudade da escola, né? Então, olha, ver ela chorar me deixou tão feliz. Nossa! Porque eu falei, gente, a primeira vez que a Luísa chora eu fico feliz. Porque ela falou, mamãe, eu vou sentir muita saudade da escola, dos amigos. Então isso pra mim foi bom, porque as 2 primeiras semanas não era choro de eu não quero, eu não vou conseguir. Mas conseguiu, né? Laurinha também fez amigos, isso é uma bênção. Mas é isso, gente. É isso aí, pessoal. É um recomeço, né? É um recomeço num novo país, numa nova cultura, num novo idioma, nesse caso, 2 idiomas. Então é difícil mesmo. Tem dias que a Laurinha chegava falando, ai, não aguento mais pensar em inglês. Cansa o cérebro.
Mas isso vai ser uma oportunidade para elas, assim, muito grande. Nem elas têm noção do quanto isso é importante para a vida delas. Com certeza. Né? Não tem noção. E ó, deixa a pergunta aí, galera. Deixa aí pras meninas também pra elas responderem. E ó, se inscreve no canal, toda aquela coisa lá, né? Você já Deixa o sabe, like, clica no sininho aí, tá bom? Isso, né, gente? Faz propaganda, gente. Vai, faz aí. Inscrevam aí, Cadê? ajuda nós. A gente vai chegar no 1000 inscritos. Isso aí. Começar a ser monetizado. Não se esquece de fazer tudo isso. Ah, isso aí. E tem o Instagram. Esse aqui é o Instagram, vou deixar aqui. Corre lá, tá bom? Começa a seguir a gente lá. Deus abençoe e beijão. Valeu, pessoal. Um abraço.